neste recinto. Vamos acompanhar a comunicação. Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, estimados membros da comunicação social, caros convidados, minhas senhoras, meus senhores, permitam-me, Excelência, que anuncie o início da comunicação oficial à nação pelo chefe de Estado moçambicano no âmbito do diálogo político entre Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, e o Presidente da Renamo, Afonso Ferreira. Excelência, Senhor Presidente. Obrigado. Primeiro quero desejar boas-vindas, caros irmãos e compatriotas da imprensa, e não só, incluindo a imprensa internacional, aqui ao Palácio da Ponta Vermelha. Espero que tenham tido boas entradas a este ano de 2018. Esperemos que seja o melhor ano. Moçambicanos, caros compatriotas, no dia 15 de janeiro de 2015, dirigi-me pela primeira vez aos moçambicanos e as minhas primeiras palavras foram: iniciamos hoje uma importante etapa do nosso percurso histórico como povo e como nação, que levará Moçambique a um novo patamar de harmonia e desenvolvimento. Fim da citação. Num outro desenvolvimento da mesma comunicação, afirmei que, como chefe do Estado, primaria pela abertura ao diálogo construtivo com todas as forças políticas e organizações cívicas para promover a concórdia nacional. Defendia desta forma o ideal da paz como condição primária para uma convivência sã entre os moçambicanos, a estabilidade política, o desenvolvimento econômico harmonioso e a importância da equidade social. Dando corpo a este compromisso, iniciei no dia 9 de fevereiro de 2015, a menos de um mês depois da minha investidura, contactos diretos com o líder da Renamo, o Sr. Afonso Dhlakama, para que, irmanados, discutíssemos de forma construtiva os caminhos para o alcance da paz duradoura e efetiva. Para os dias que se seguiram, como é de vosso conhecimento, na minha vontade de procura de paz efetiva, engajei a sociedade civil, os religiosos e a comunidade internacional neste processo, incluindo a mediação nacional e internacional. Os progressos eram bastante lentos e vidas humanas estavam cada vez mais em causa. Em dezembro de 2016, decidi retomar os contatos diretos via telefônica com o líder da Renamo, onde alcançamos, ainda que provisoriamente, o entendimento de cessação de hostilidades militares. Este entendimento foi posteriormente alargado de forma indeterminada. Como resultado de contactos regulares, durante as comemorações do Dia dos Heróis Moçambicanos, dia 3 de fevereiro de 2017, depois de uma decisão consensual com o presidente da Renamo, anunciei a criação de duas novas comissões, nomeadamente da descentralização e dos assuntos militares. Compatriotas, decorridos 12 meses após a cessação das hostilidades militares, tenho hoje a honra de partilhar com o povo moçambicano, no território nacional e na diáspora, os resultados dos consensos já alcançados no processo de diálogo sobre a paz e que tenho vindo a manter
com o senhor Afonso Macajo Jacama, presidente da RENAM. A declaração que hoje vos é presente refere ao processo de descentralização que passo a apresentar. Primeiro, durante o diálogo, procuramos acolher as vontades dos moçambicanos impostas pelas transformações políticas, econômicas e sociais que têm estado a ocorrer em Moçambique. Segundo, a dinâmica aconselha-nos que, em cada momento, avaliemos se o ritmo de descentralização e o seu formato correspondem ao estágio da nossa realidade e aos interesses do povo. Terceiro, talvez básico, foi nessa base que chegamos à conclusão crucial de que será necessária a revisão pontual da Constituição da República de Moçambique. Falamos das vantagens das decisões serem tomadas com a participação de todos para tornar eficaz a sua implementação. Os consensos alcançados sobre o projeto da Lei de Revisão Constitucional reafirmam com destaque, repito, com destaque, a República de Moçambique como um Estado unitário. O Estado que respeita a sua organização e funcionamento, a autonomia dos órgãos da província, do distrito e dos órgãos das autarquias locais. Em relação ao sistema eleitoral encontrado como consenso, é o fato do sufrágio universal, direto, igual, secreto e pessoal passar a constituir a regra geral para a designação do Presidente da República, dos deputados da Assembleia da República, dos membros das Assembleias Provinciais, das Assembleias Distritais e das Assembleias Autárquicas. A província passará, a partir das eleições gerais de 2019, naturalmente, depois deste processo, seguir os trâmites formais e legais, a ser chefiada por um governador nomeado pelo Presidente da República, sob proposta apresentada pelo partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Provincial dentre os membros desta. O governador responderá diretamente à Assembleia Provincial. Na província existirá o secretário de Estado para a província, o qual tem a função de assegurar a realização das funções exclusivas e de soberania de Estado que não são objeto do processo de descentralização, sendo nomeado pelo Presidente da República. Não são objetos de descentralização as matérias de exclusiva responsabilidade dos órgãos de soberania, dos órgãos e instituições centrais do Estado, exemplificadamente, a definição e organização do território, a defesa nacional, a segurança e a ordem pública, a fiscalização das fronteiras, a emissão da moeda, as relações diplomáticas, os recursos minerais e energia, bem como os recursos naturais situados no solo e no subsolo das águas interiores e no mar territorial, na plataforma continental e na zona exclusiva, a criação e alteração dos impostos, entre outras. Em relação aos distritos, o administrador do distrito será nomeado pelo ministro que superintende a área de administração estatal, sob proposta apresentada pelo partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores
que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Distrital entre os membros desta, o administrador responderá perante a Assembleia Distrital. Em relação às autarquias locais, o presidente da autarquia passa a ser proposto pelo partido, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Autárquica dentre os membros desta. Portanto, não há espaço para intercalar, segundo o consenso que chegamos, porque as assembleias são responsáveis para resolver qualquer problema que existir. Uma vez revista pontualmente a Constituição, as alterações sobre as autarquias locais entram imediatamente em vigor, isto é, são aplicadas a partir das eleições de 2018, portanto, este ano ou as próximas eleições. As alterações sobre os distritos só entram em vigor com a realização das eleições gerais em 2024. As assembleias provinciais, distritais e autárquicas ficam sujeitas ao controle tutelar do Conselho de Ministros, sendo que qualquer decisão de dissolução destes órgãos é objeto de apreciação jurisdicional pelo Conselho Constitucional. Os governadores de província e os administradores de distrito podem ser demitidos pelas assembleias respectivas ou pelo Presidente da República, nos casos expressamente previstos na Constituição. No caso de demissão presidencial, a decisão é objeto de apreciação jurisdicional do Conselho do Estado. Estas propostas e outras complementares, naturalmente, não vamos apresentar aqui o detalhe, aliás, o detalhe até terá que ser feito pelo respectivo órgão. Essas complementares, sistematizadas depois de consensos já conseguidos com o presidente da RENAMO, serão, por mim, remetidas à Assembleia da República como o mais alto órgão legislativo competente para fazer as alterações da Constituição. Portanto, esse consenso entre mim e o senhor Afonso Jacama já foi alcançado e é este que estou aqui a anunciar. Diria, como o mais alto órgão legislativo competente para fazer as alterações da Constituição, portanto, a Assembleia, nos termos do número 1 do artigo 291 da Constituição da República. Portanto, é a Assembleia responsável por formalizar o consenso na base de uma decisão autônoma. Compatriotas, a paz efetiva que os moçambicanos anseiam não virá unicamente do pacote de descentralização. Não. Depende do empenho de todos e de outros fatores relacionados. Temos vindo, por isso, a alcançar de igual modo consensos em relação aos assuntos militares, mais concretamente no que tange ao desarmamento, desmobilização e reintegração dos efetivos da RENAMO. Temos a consciência de que este processo é aguardado com muita expectativa por todos os moçambicanos, incluindo por nossos irmãos nas fileiras da RENAMO, por ser determinante para uma paz efetiva. Neste processo, continua a prevalecer o espírito de confiança, abertura e cooperação com o líder da RENAMO. Brevemente, levaremos ao conhecimento dos moçambicanos os passos que seguirão no âmbito dos assuntos militares. Por esta mesma razão, e mais uma vez, em nome dos moçambicanos, saúdo a postura do compatriota Afonso Marceta Jacama, presidente da RENAMO, pelo seu papel colaborativo nesta visão comum
que define como prioridade o diálogo e a busca de soluções pacíficas para os problemas políticos. Gostaria, antes de encerrar, de agradecer ao povo moçambicano, o meu patrão, e é real o meu patrão, trabalho para ele, pela sua sabedoria e paciência que tem vindo a demonstrar ao longo deste tempo, e quero continuar a apelar à manutenção deste espírito coletivo e patriótico neste processo longo e árduo de diálogo e reconciliação. Agradeço à sociedade civil e às comunidades religiosas, que às vezes não se apercebem o papel que desempenham, porque este resultado do consenso recolhe subsídios desta sociedade civil, pelo seu prestimoso apoio em ideias e apelos incessantes sobre a paz em Moçambique. A comunidade internacional, em particular ao grupo de contato indicado por nós, dela esperamos que continuará a dar o seu apoio a Moçambique, sobretudo no delicado processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. Moçambicanas e moçambicanos, os acordos até aqui alcançados constituem um passo gigantesco no processo de busca de uma paz efetiva e definitiva e na consolidação da nossa jovem democracia. São passos que exigem a coragem e o carinhamento, e a coragem não de um ou do outro, não de duas pessoas, mas sim a coragem de exercer mudanças por parte dos moçambicanos. Estamos confiantes de que os moçambicanos irão alcançar o objetivo último deste honroso esforço comum, dando passos cautelosos, responsáveis, mas com determinação. Termino recorrendo a um trecho do meu discurso inaugural, que vocês muito gostam, porque fazem sempre referência, e passo a passo estou a talhar e a executar aquilo que eu disse, e farei mais. Digo, cada um de nós deve se orgulhar de pertencer a uma nação unitária e indivisível, sem que para isso tenha que abdicar dos seus atributos e dos seus valores culturais próprios. Não existem os que são mais e os que são menos moçambicanos. A bandeira multicolor que cobre todos os moçambicanos representa exatamente essa unidade na diversidade. Disse isso no primeiro dia do exercício de funções como chefe de Estado. A todos os moçambicanos, em território nacional e na diáspora, que acreditam na capacidade dos moçambicanos em suster o diálogo como a mais alta expressão de concórdia entre nós, vão os meus agradecimentos. Muito obrigado. Viva Moçambique. Moçambique primeiro. Moçambicano primeiro. E obrigado. Excelência, Senhor Presidente da República, digníssimos convidados, minhas senhoras, meus senhores, cumpre-me anunciar o fim da comunicação oficial à nação moçambicana pelo chefe do Estado e a retirada de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, deste recinto. Excelência, muito obrigado. Portanto, fica aqui o discurso do Presidente da República, este informe à nação a dar estas alterações substanciais à forma como está organizado o Estado moçambicano, que passa a uma mudança
mudança muito grande, em que os distritos, a partir de 2024, passam a eleger a Assembleia Distrital. Portanto, as províncias também passam a ter um governador que é indicado pelo presidente, mas eleito pela Assembleia Provincial, e também, igual modo, para as autarquias locais, em que o presidente do Conselho Municipal deixa de ser por sufrágio universal e direto e passa a ser pela Assembleia Autárquica. Portanto, são estas as grandes alterações que este processo de descentralização que durou ao longo deste ano. Mas, para mais detalhes, vamos devolver a palavra para o estúdio, de onde vai-se fazer a análise mais aprofundada desta informação que foi hoje trazida a público pelo chefe de Estado, que traz alterações significativas, portanto, a forma como o Estado moçambicano passa a se organizar da província até ao distrito. Muito obrigado, Francisco Mandiati. Cá estamos no estúdio com os académicos, analistas Alberto Freira e Ernesto Macuacua para refletir em torno desta comunicação do chefe de Estado à nação sobre o pacote de descentralização. Ernesto Macuacua, começo por si. O Presidente da República, nesta comunicação, apresentou aquilo que foram os consensos alcançados neste pacote de descentralização e, a partir das próximas eleições de 2019, caso a Assembleia da República aprove toda a informação por ele partilhada nesta comunicação, o modelo, o caminho para chegar-se ao poder a nível dos governos provinciais vai mudar completamente. Qual é a leitura que faz destas propostas? Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, dizer que este faz parte da, digamos, até agora, a marca da governação do Presidente da República tem sido os esforços ligados, portanto, à pacificação do país e das relações com o governo renal. E esta marca ele pretende levar até o fim e com todo o afinco. E como fruto disso e corolário disso, portanto, ele faz este briefing, este discurso, e apresenta aos moçambicanos nesse sentido. Sobre o próprio curso do pacote, dizer que é também positivo porque faz parte de um dos elementos que o próprio caderno, portanto, reivindicativo da RENAMO já fazia referência, portanto, desde há algum tempo atrás. E ele começou por fazer a resenha histórica deste diálogo, portanto, excluindo as rondas de negociação, portanto, anteriores a ele, e fez-lo muito bem, foi breve em relação a isso. E apenas um pequeno aspecto analítico. O governador, portanto, vem não necessariamente com um figurino, portanto, autônomo, okay, como tal, mas é dada à província este caráter, portanto, de eleição, portanto, há um espaço, portanto, de órgão local autônomo, a par das autarquias, portanto, que já se fazia referência, e um pouco com o figurino do distrito. Mas o governador aqui, ele aparece quase que com uma faca de dois bicos, porque ele vai ter que sim respeitar a lista, portanto, eleitoral, portanto, do partido vencedor, e etc, etc. Tudo isso é proposto e o chefe do Estado que, portanto, o nomeia. Mas depois de tudo isso, há nuances que vale a pena, inclusive, até alertar, que já no decurso do funcionamento podem criar, portanto, algumas situações de embaraço. A que é que se refere exatamente? Refiro-me a título de exemplo ao nível da execução do projeto da administração pública e financeira, por exemplo. Okay? Vamos ver que aqui, portanto, o orçamento da província, as suas dotações todas, portanto, orçamentais, etc., não vão ser exclusivamente da competência, portanto,
do governador, não é? Haverá coisas aqui que vão ter que depender dos pelouros ministeriais, por exemplo, ok? E então, se você tem pelouros ministeriais que são compostos por um partido vencedor ao nível central e tem ao nível do governador, portanto, um outro representante político partidário, precisa muito consenso, portanto, e sentido de Estado para esse lado, portanto, andar sempre calços. É um dos exemplos, mas poderia dar vários ao longo do... Muito obrigada, Dr. Alberto Ferreira. Qual é a primeira leitura que faz sobre estes consensos? Identifica também estas nuances que Ernesto Macuacua... Sim. Muito obrigado pelo convite, sobretudo quando se trata de questões bastante delicadas como essas. Nos entusiasma nós, os moçambicanos todos, pelo passo dado, significativo nos caminhos da paz, dada a situação que a questão da paz, não nos esqueçamos que foram mais de 100 e tal rondas negociais no centro Joaquim Chissano, impasses vários, e passamos praticamente numa situação bastante complicada, sem, se chama isso talvez na linguagem normal, beco sem saída. Estávamos numa situação semelhante. Aqui temos que verificar, e é bastante positivo, e tenhamos nós de reconhecer esta grande capacidade, qualidade e virtudes pessoais do presidente Inhoso. Pessoalmente, que quando entra como presidente da República, e é verdade o que está e esteve a anunciar, que primou, quer dizer que deu prioridade na sua agenda à questão da paz. No primeiro mês, antes ainda de sentar comodamente no gabinete, tratou da situação da paz. E exatamente hoje coincide, são 3 anos que se encontrou com o presidente da Renamo no Indie Village. Temos que ver isto, foi, penso, no dia 9, exatamente, 8, não, hoje são exatamente em fevereiro, são 3 anos exato. Uma coincidência bastante positiva que depois de 3 anos da sua governação, algo positivo, portanto, se está a verificar. O passo importante foi também a questão de tratar pessoalmente e diretamente e de interessar-se como Presidente da República a questão da paz. E temos também que reconhecer as qualidades especiais do Presidente da Renamo. Qualquer paz num país não tem caminhos fáceis, são tortuosos, têm dificuldades, isso temos que reconhecer. Agora, aqui indo muito particularmente a questão da descentralização, razões pelas quais a Renamo teve que reivindicar, inclusive com meios violentos, indo, portanto, para uma situação que despeleitou na guerra. A descentralização é uma coisa positiva. Não é Moçambique simplesmente que vai ter governadores eleitos. Um modelo proposto, este modelo proposto, eu creio que seja inclusive positivo. Só é relativamente misto, quer dizer que o governador vai ser eleito de uma parte, no sentido de que... Pelo Presidente da República? Não, vai ser eleito do ponto de vista provincial. A nível da província, o partido que tiver maior número de votos, ele deve apresentar 2 ou 3 nomes ao Presidente da República. O Presidente nomeia, o Presidente vai nomear. Proposta portanto, do partido com maior assento na Assembleia Provincial. A nomeação do Presidente vai ser uma nomeação simbólica, no sentido de que não é ele a escolher a pessoa. Tem que respeitar a vontade da maioria. É mais ou menos um sistema correspondente ao semipresidencialismo. Quer dizer, no semipresidencialismo, o primeiro-ministro é normalmente e sempre o partido que tiver maior voto. E quem tiver maior voto tem a pessoa indicada e o presidente simbolicamente vai nomear. Agora, isso também vai depender se o presidente, enquanto nomeia, significa que tem também prerrogativa para demitir, em caso ele é já onde pode haver os problemas, onde vai haver choques. São choques muito semelhantes como aqueles de Guiné-Bissau, onde o partido e o presidente da República entram em grande choque. Mas nós aqui temos que chegar a um ponto em que podemos acreditar, porque o que o presidente anunciou,
anunciou na generalidade. Em particular, quer dizer, na especialidade, o presidente da Assembleia da República vai, portanto, minuciosamente verificar passo a passo, para que não haja, portanto, um problema não de sobreposição, mas num problema de não funcionalidade com o governo central. E outra coisa positiva que eu vejo aqui é o facto de que nós temos as nossas democracias, onde quem ganha as eleições praticamente ganha tudo. E quem perde as eleições perde tudo. Quer dizer, temos que ter a possibilidade de que quem foi votado por 30%, este tem uma representação significativa dentro de um país. Algo deve fazer para o país, não só ser representado na Assembleia da República, mas também a partir de algumas técnicas, diríamos estratégias, que pode reentrar numa revisão da Constituição da República para que quem tem 30%, 40% ou ganhou algo, para poder, de facto, também contribuir com a sua administração. Mas aqui é um ponto muito importante. Se, por exemplo, a Renamo tiver Nampula, é o exemplo, não significa que a Renamo vai ter a sua política local, particular, partidária para impor em Nampula. Vai ser unitária política nacional, que vai estar sob a umbrella do Presidente da República. Por isso, aqui há de haver uma comparticipação e vai exigir dos próximos governadores uma postura do Estado bastante importante, que é para coordenar, e aqui onde vai entrar este patriotismo que deve colocar em primeiro lugar. A questão que coloca se esta gestão partilhada ou esta governação partilhada é positiva no seu entender? No meu entender, no geral, é muito positivo. Porque a descentralização, muitos países estão descentralizados. Quer dizer, descentralização até no sentido de autonomia. Se nós formos a ver, mesmo em Portugal, falar de Madeira tem uma governação bastante particular, autônoma. Aqui na África do Sul existem bastante regiões que são, inclusive, autônomas. Aqui não é autonomia regional. É uma administração espécie mista, mas que dá uma autonomia administrativa, que dá uma certa responsabilidade ao partido que tiver ganho. Quer dizer, que o partido que tiver ganho numa província vai ter e vai procurar demonstrar a sua possibilidade e a capacidade de governar. Mas é uma governação bastante mista. Eu penso que aqui vai poder nascer uma certa... o sentido de unidade nacional, na medida em que os partidos políticos, eles não devem ser considerados como inimigos, devem ser considerados como parte integrante, de modo a contribuir para o desenvolvimento do país. Ernesto Macuacua, o documento, ou a intervenção, a comunicação do Presidente da República também fez menção, a par daquilo que é a nomeação dos governadores, a quem responde. Também fez menção à gestão, à governação municipal, com as eleições intercalares em Nampula, aventa-se agora a hipótese, segundo a lei, da realização de uma segunda volta, dependendo também da validação dos resultados pelo Conselho Constitucional, mas o Presidente da República fez questão de referenciar que, com o modelo proposto, o poder, a Assembleia Municipal terá maior poder e já não haverá espaço para possíveis eleições intercalares. Como é que analisa também estes pontos ao nível da governação municipal? Focando para o caso de Nampula? Não para Nampula, como um todo. Sim, porque é mesmo referir que normalmente as segundas voltas, as eleições intercalares, tudo, são complemento de legislaturas, portanto, em curso. No caso concreto, Nampula não está a fazer a eleição de 2018, portanto, está no curso da administração, portanto, municipal da eleição, portanto, ocorrida em 2014. Então, e o Presidente da República referiu que o pacote para as autarquias, portanto, ele começa com as eleições, portanto, que vem aí no último trimestre deste ano, 2018.
Não, Agora, ficou claro sim, na intervenção do Presidente que estas propostas vão à Assembleia da República, isso, a Assembleia da República é que terá que aprová-las para entrarem em vigor. Exato. Mas, uma vez aprovadas, estando a ser implementadas, como é que vê esta componente do reforço do poder das Assembleias Provinciais para evitar-se situações de intercalares como a que assistimos agora? Não, se for a reparar, desde o nível que ele mencionou, da província, do distrito, chegando às autarquias, ele foi dando, portanto, elementos ligados, portanto, ao controle do poder executivo destes 3 níveis, no caso, por colocando para as assembleias. Eu estou convencido que esta postura tem a ver com o fato de limitar os excessos do poder executivo nestes três níveis. E o caso que se verifica, sobretudo nas autarquias, é que sobre muitos dos aspectos, okay, inclusive na província e no distrito, etc., as assembleias, portanto, correspondentes, não têm o poder, portanto, quer fiscalizador e quer deliberativo esperado. Não é? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que isto é perfeito, por quê? Porque se nós, mesmo que tenhamos um partido, portanto, vencedor, ao nível, portanto, que indigita um candidato vencedor ao nível das autarquias ou da província, seja o que for, o lado da representatividade dos outros partidos concorrentes, que vai já ser o apanágio de distribuição do poder ao nível das assembleias, vai ter muito a dizer. Não é? Portanto, isto vai fazer com que, no caso concreto, por exemplo, que as pessoas, os partidos, as coligações, não veem os seus candidatos eleitos, mas vão exercer poder ao nível das assembleias. Portanto, isto para mim é positivo neste capítulo. Não é? Outra novidade é que o administrador do distrito será eleito pelo ministro que superintende a área, mas estará subordinado a nível também dos poderes locais, em termos de subordinação. Como é que analisa também esse ponto? Terá dupla subordinação, quer dizer, a questão dos administradores não vai ser fácil, por isso eu não posso propor, mas teria sido ainda melhor que o governador tivesse maior autonomia do que estas concedidas. Exato. Porque quanto mais e quanto maior for a autonomia do governador, ele vai poder coordenar a nível da província. A província vai representar uma governação com relação a uma determinada autonomia na tomada das decisões que não vão ser necessariamente aquelas centrais. Estaria a sugerir que o governador nomeasse o administrador distrital? Exato. O governador, ele poderia, inclusive, nomear, porque ele é governador. O governador terá que trabalhar com os distritos. Exato. E os distritos, quando estes administradores distritais são nomeados por outro pelor, ele já não tem um poder sobre os administradores locais. Quer dizer que ele é governador símbolo, mas não pode coordenar do ponto de vista de uma submissão. Portanto, enquanto o administrador tiver dupla, tripla subordinação e não imediatamente subordinação direta do governador, ele poderá ser rebelde, poderá ouvir mais o partido, talvez, ou aquele partido que ganhou. Talvez até só para dar um pouco mais clarificador nesse ponto. Tem toda a razão. Imagina o cenário onde o administrador veio por via de lógica de um partido, portanto, que é diferente do partido do governador. Okay? Porque se for o mesmo, não tem problema. Aqui o poder, portanto, da sede partidária pode resolver isto ao nível local. Só queria... Exato. Então, isso quer dizer que a ginástica a ser feita, este é um novo modelo. Tudo o que é novo, ao início, sobretudo na implementação, vai ter algumas dificuldades. Mas com o tempo eu penso que vão ser limadas todas as dificuldades no sentido de melhorar este mesmo sistema. E nós estamos a experimentar um modelo que os outros países pelo menos não têm. Ou se dá
maior autonomia ao governador no sentido de totalidade, inclusive uma autonomia regional de uma governação independente com relação à governação central, porque o governador, se ele tiver autonomia, se pode verificar que este governador tem maior autonomia e os resultados alcançados é da dinâmica do próprio partido em ter, portanto, feito bom trabalho. Neste caso, vamos ter um governador que, tendo poucos poderes e não poderá estar acima dos administradores, mas ainda temos que ver que dentro da província tem municípios e tem assembleias municipais. E o governador terá que ter uma assembleia, porque ele não vai tomar decisões sem um conselho de uma assembleia. Portanto, aqui a dinâmica deve ser bastante forte. Então, eu pautaria, quer dizer, se não me perguntaram, portanto, mas o Presidente da República disse na generalidade, em particular, nos detalhes, a Assembleia da República terá que limar, incluindo melhorar, se é para dar maior autonomia ao governador, ou para ter menor autonomia. O que é que o Presidente da República disse? Atendendo que o Presidente da República já apresentou aquilo que são os consensos alcançados nesta discussão e a Assembleia da República vai receber aquilo que o Presidente nos apresentou, o que acha que no detalhe pode afinar a Assembleia da República para aproximar muito aquilo que o Presidente disse e salvaguardar estes aspectos que está aqui a apontar relativamente a alguns focos de conflitos que possam surgir na governação, quer do governador, quer do administrador e dos presidentes. Nós, para ver, mesmo agora temos conflitos. Não são anunciados ao público, mas existem conflitos. Entre o governador de Maputo, há conflitos. Presidente do município, governador da província de Maputo. Existem estes conflitos. Maputo cidade, Maputo província e presidente do município. Existem conflitos. Portanto, há interferências e sobreposições de funções e capacidade de competência. Quais são as competências? Por falta de clareza? Por falta também da clareza. É preciso que haja maior clareza nisto. Significa que o modelo que nós estamos agora para entrar é um modelo bastante difícil. Quanto maior tiver autonomia o governador, menor serão conflitos. Significa que a Assembleia da República terá de fazer, porque a Assembleia da República é um órgão soberano e tem proposta para o próprio Presidente da República, porque o Presidente da República verificou questões na generalidade, entrou em coordenação, portanto, consenso com o líder ou com a Renamo, mas poderá haver como se chama isso? Não na generalidade, mas na especificidade, quais são melhores caminhos e podem corrigir ou melhorar a proposta ou aquilo que provém do próprio Presidente da República. No seu entender, o que acha que efetivamente a Assembleia da República podia acrescentar a esta proposta? Bem, em primeiro lugar, é preciso ouvir a Renamo, não é? Portanto, ok. Houve aqui um consenso entre duas partes e há uma parte que, portanto, por competência inerente, que é o Presidente da República, o chefe de Estado, informou os cidadãos. É preciso ouvir como é que a Renamo se sente face ao documento em si. Porque não vai a Assembleia da República receber uma tarefa que cá atrás ainda não está, quer dizer, digamos, limada, do ponto de vista de expectativas, né, dela própria, Renamo. Aqui já não falo somente da Afonso Dhlakama, né, falo da Renamo, com todos os seus alicerces. Isso para dizer que a expressão consenso não está clara para si. Nem tanto por aí. Agora, os pontos técnicos, claramente, que a Assembleia da República deve afinar, tem a ver com as atribuições e competências, okay, do governador. O que é que significa prestar contas à Assembleia Provincial? O que é que significa a Assembleia Distrital, okay, que superintende, portanto, a fiscalidade do poder, portanto, do administrador? O que é que significa ser nomeado administrador pelo ministro, né, etc. Então,
qual é a relação ministro-governador? Se já hoje é difícil, você se reparar, por exemplo, a Olivia se reparar, um diretor provincial de saúde, educação, como é que eu não imagino a ginástica que estes indivíduos devem fazer no dia a dia, vis-a-vis o poder do ministro e o poder do governador. Por vezes não é consensual a linha de comando, não é? Sobre as prioridades que o pelouro da educação, da saúde, etc., etc., na província devem acontecer. Está a ver? Então você vem aumentar o problema quando você autonomiza o governador. Então, eu concordo muito bem quando é referido pelo meu colega que é preciso, tanto, ou você alarga a base do poder não precisa ter medo, alarga a base do poder do governador. Tanto mais que neste pacote está referido pelo que ouvimos do chefe do Estado, que um dos grandes receios desse alargamento, e a Assembleia da República tem que também tecnicamente ver isto, é a questão, por exemplo, da gestão da superintendência dos recursos, chamados recursos soberanos. Resta-nos muito pouco tempo e mesmo para terminar, o Presidente da República terminou dizendo que a paz não virá apenas do pacote de descentralização. Ernesto Macuacua recomendava-nos aqui a necessidade de se ouvir, recomendava a necessidade de se ouvir também a Renamo, não apenas a figura do Presidente da República, para que o consenso não seja apenas de poucos indivíduos, mas sim de um consenso vindo de uma base mais alargada. Entendendo que a Renamo sempre, ao reivindicar governar nas províncias onde ganhou nas eleições de 2014, apontava que a condição para pôr fim à crise político-militar era resolver-se estas questões de descentralização, assim como a questão militar. Acha que com estes consensos alcançados podemos falar da paz de que forma? Olha, que a Renamo conseguiu alguma coisa, no sentido de encontrar-se caminhos para ultrapassar todos os diferendos. Eu não sou conselheiro da Renamo e não sou da Renamo. Se fosse, iria aconselhar a fazer uma outra coisa que é muito importante e que eles não estão a fazer, que é a revisão da Constituição da República, que toca imediatamente para uma divisão clara dos poderes, dos três grandes poderes do Estado. A separação, a divisão clara de um Presidente da República e a execução de cada órgão soberano dentro de uma República é muito importante. Eu tenho um colega da universidade que faleceu, Gilles Sistac, trabalhou bastante para ver um retoque na revisão, uma revisão da Constituição da República sobre os pontos fundamentais. Por exemplo, que o Presidente não possa nomear Procurador-Geral da República. É um conflito de interesse, porque o Presidente em Moçambique é também Presidente Executivo. Se ele é Presidente Executivo, não pode nomear as representações do Poder Judiciário. Portanto, a paz efetiva, o Presidente da República tem muita razão em dizer que a paz não provém desta descentralização e nomeação dos presidentes, dos governadores provinciais. A paz efetiva há de vir de uma consolidação, afirmação de uma sociedade efetivamente democrática em Moçambique, que é um Estado de direito e democrático. E o Estado de direito parte do pressuposto da separação nítida dos poderes, que é fundamental. Que o Presidente, por exemplo, que o Presidente da República não seja também Presidente imediatamente do Executivo. Isto já é muito importante. É também importante, nós temos que verificar tudo isso. Agora, outra coisa, só para terminar, a Renamo deve colaborar com esta boa vontade apresentada pelo Presidente da República, pelo seu governo, e faz como prioritário a questão da paz, é preciso colaborar. Aqui
Temos que deixar do lado qualquer tipo de chantagem e qualquer outro tipo. Temos que colaborar e fazer com que Moçambique seja e tenha efetivamente uma paz consolidada e eterna. Está percebido, e muito obrigada pela vossa presença neste espaço de análise, num dia em que o Presidente da República fez uma comunicação à nação sobre os consensos alcançados no pacote da descentralização. Boa tarde, continue com a restante programação da STV.